Irmãos, graça e paz. Amém. As máscaras voltaram, né? Quem está feliz aí diz amém. Amém. Que bom que o ano está acabando, que o outro está começando. Nós damos graças a Deus por isso. A vida que segue, e tem um texto aí de Mateus 28:20 no screen aí para você ver, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém? A nossa alegria, nosso regozijo, a nossa vitória está no fato da presença de Deus conosco até o final da vida. Seja esse final só meu, ou seja esse final coletivo, né, de todos nós juntos. Muitos dos nossos irmãos não puderam estar aqui hoje porque contraíram o Covid. Alguns contraíram o Covid, outros foram expostos ao Covid, e alguns também que estão em casa por causa da influenza, né? Então a melhor coisa é se prevenir. A volta das máscaras, o álcool gel, o bump na mão ao invés do cumprimento, aquelas medidas de precaução. Aliás, eu acho que o governo do nosso estado está muito devagar. Eu acho que ele já devia, mais do que recomendar o uso da máscara, ele devia ter exigido o uso de máscara. Mas nós somos mais inteligentes que o governo, correto? Então a gente já usa, né? Para se precaver. Lá no escritório, 2 funcionárias e as suas famílias também foram contaminadas e muita gente está pegando. Eu estou sabendo de igrejas que estão fechadas, muitas igrejas não estão tendo culto hoje. Graças a Deus não é o caso da nossa igreja. Então, mais um motivo para a gente agradecer a Deus, não é? Final de ano é tempo da gente fazer uma avaliação das nossas vidas. Como que foi o ano? Eu compartilhei com os irmãos do culto de quarta-feira que quando eu parei para falar com Deus sobre o ano de 2021, eu senti que eu tinha muita coisa para agradecer. Não tive derrotas esse ano. Louvado seja Deus, não é? Porque é Ele que faz todas as coisas, irmãos. Tudo acontece por Deus e por causa de Deus. O único capaz de prever o amanhã, de saber o amanhã e de cuidar de nós no amanhã é Deus. Por isso, meu desafio para você hoje é... Pode mudar o slide para mim, por favor? Vou colocar o slide da mensagem? Obrigado. Meu desafio para você hoje é convidar você a pensar em como vamos viver o próximo ano. Parâmetros para um ano vitorioso. Porque há parâmetros, nós vamos falar um pouco disso. Eu estava vendo alguns documentários essa semana. Essa semana eu procurei meio que fazer umas férias e focar no fechamento de ano da vida pessoal e da vida da igreja. Então eu pude parar para ver uns documentários e estava conversando com a Vilma. O tanto que a economia mudou no mundo todo, né? A gente sabia que se trabalhasse era o suficiente. Hoje em dia está meio complicado, né? Porque a indústria está mudando. A vida está mudando. Muitos aqui trabalham em banco casa, né? Já tem um robozinho pequenininho fazendo seu serviço, né? Imagina que não vai vir no futuro. Então a gente não tem mais garantias de absolutamente nada. O que nos resta então? A fé firmada no Senhor. Porque aquilo que é hoje pode não ser amanhã. É impossível a gente não lembrar do que o estado da Bahia está vivendo no Brasil e agora descendo para Minas Gerais e sabe mais para onde vai? A dor e a tristeza de se perder tudo. Quando a gente perde um pouco já é ruim. Agora imagine você perder a mobília que você demorou para comprar, a longas prestações, passando muita dificuldade, documentos pessoais, foto dos seus filhos quando eram crianças, uma história de vida. E por fim, a própria morada. Eu vi uma entrevista e a mulher dizia que esforçou-se muitos anos para construir aquela morada e agora não tem a casa. Aqui na América, se a sua casa, não nem vou falar de enchente, porque é um caso à parte, mas se a sua casa pega fogo e se não foi você que pôs fogo na casa, o seguro vai pagar a reforma. No Brasil, não. Então aquelas pessoas perderam tudo. Nada é mais garantido. A chuva veio de uma hora para outra e levou embora, simples assim.
Eu vi um documentário muito interessante sobre a Segunda Guerra Mundial e como o homem é estúpido, né? Quanta gente morreu, quanta idiotice e quantos sacrifícios. O grande problema é que os idiotas continuam aí governando países. Só muda a cara. Mas é tudo a mesma imbecilidade, a mesma luta pelo poder, a busca pelo dinheiro. E a gente tem que tomar cuidado para não surgir um novo Hitler aí. A gente sabe que a Igreja de Cristo vai ser perseguida. E a Igreja de Cristo vai ser perseguida por um sistema chamado anticristo. E a Bíblia fala de 3 personagens que vão conduzir isso. E fala desse anticristo que vai levantar, grande líder para resolver o problema mundial e vai perseguir a igreja. Nenhum que não tenha a marca da besta vai poder comprar ou vender coisa alguma. Falei para a Vilma ontem, falei, gente, quem estiver aqui naquela época, a coisa não vai ser fácil. E ontem vendo um documentário sobre algoritmos, é uma coisa tão complicada, até para quem escreve o algoritmo é complicado, imagina para nós leigos, né? Mas o algoritmo é nada mais, nada menos que um programa de computador, um texto, que vai e que tem feito mudanças na sua vida sem que você perceba. Você usa aí aquela rede social que é a letra F, azul e branco, não é? Não vou nem falar o nome porque vai que... Aí tá a reportagem falando de inteligência artificial, e essa inteligência artificial, o Facebook, na verdade, está influenciando em várias opiniões. Você não sabe, mas você está sendo influenciado por um programa de computador. Porque ele mostra para você coisas que ele não mostra para mim. Porque ele sabe qual é a sua tendência. Hoje o algoritmo, ele é capaz de definir a sua preferência política, a sua preferência para tudo na vida. Se você é um bom pagador, um mau pagador, tudo ele define. Então a nossa vida é muito engraçado e assustador, tem sido controlada por essas forças, e a gente nem sabe. A inteligência artificial usa muito a questão do reconhecimento facial e vai trabalhando nisso aí. E aqui nos Estados Unidos ainda é feito tudo por debaixo dos panos, apesar de ser os Estados Unidos, eles não divulgam isso para a mídia, porque aqui o governo não explora isso ainda. Não de uma maneira exagerada, não é? Mas é explorado pelas empresas para vender coisas para você. Você já sabe disso. Você conversa, pede seu telefone que você quer comprar alguma coisa e o seu telefone vai começar a mostrar para você aquele produto. Verdade ou mentira? Então, cuidado com as coisas que você fala perto do seu telefone. Alguém está escutando. Essa semana eu repostei a reportagem que eu vi, que aquele aparelho chamado Alexa mandou que a criança enfiasse uma moeda dentro da tomada. É assustador. Eu ganhei um aparelho, não é Alexa, é inferior, eu ganhei. Eu fiquei pensando, por que me deram isso? Na época custava $50, ninguém dá $50 para ninguém à toa. Eu já desliguei a tomada lá em casa várias vezes, mas alguém vai lá e liga de novo, mas tá bom. Aí ontem eu quis fazer hora com ele, e lá da sala eu gritei o nome dele, aí ele só falou, tá tendo um defeito em algum lugar, você vai ter que me ligar e me desligar primeiro. Desligar e ligar. Eu falei, como é que ela sabe que eu tenho problema, né? E às vezes, viu eu conversando na cozinha, a máquina começa a entrar no meio da conversa, entendeu? Então é assustador o que está acontecendo. A gente não para pensar porque nós não temos tempo para pensar. A vida é muito corrida. Mas o mundo lá vai se modificando, a nossa privacidade lá vai acabando e a gente nem vai perceber. Aliás, pelo contrário, nós gostamos de voluntariamente dar as nossas informações para esses sistemas. Por isso que a gente usa tanto. E ele, como é vicioso, eles vão sempre nos dando mais. É uma droga, né? Que vai sempre nos dando mais, a gente vai ficando viciado. E há pessoas que estão viciadas na tela, não sai da tela por nada, não é? Só quando tem que sair mesmo. Mas isso vai nos levando a um controle. E a inteligência artificial me faz pensar muito no final dos tempos.
onde esse controle vai poder ser feito. Eu de vez em quando passava aqui para a igreja, normalmente no final, dando um videozinho de uns crentes tentando sobreviver na época do anticristo. Era um videozinho curto. Talvez eu passe no início do ano. Talvez eu passe no ano que vem, quem sabe. Mas que nos traz a consciência daquilo que vai ser. Então, irmãos, eu estou dizendo tudo isso para você, simplesmente para dizer uma coisa. Nós dependemos do Senhor. Se o Senhor não nos guardar, nós estamos fritos. Porque o mundo aí fora já sabe muito mais de nós do que nós imaginamos. Ele consegue prever aquilo que você vai fazer. Então, sua aplicação de crédito é negada por causa desse algoritmo. Pessoas que aplicam para determinados tipos de trabalho é negado por causa do algoritmo. Não são nem pessoas vendo. O grande problema é que eles estão deixando o algoritmo aprender sozinho. A inteligência artificial começa a aprender sozinho. Descobriram que ela estava discriminando negros e mulheres. Como que uma inteligência artificial consegue discriminar pessoas? Porque ela vai aprendendo de acordo com os hábitos das pessoas que estão à sua volta. Não se preocupe com isso. Maior o que está em nós do que o que está no... Mas meu desafio para você, agora no início do ano, é confiar em Deus, acreditar que Deus pode todas as coisas, que Ele continua no comando de todas as coisas, que o texto que estava ali, de Mateus 28, 20, Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Toda virada de ano a gente cria aquela expectativa de que ano que vem a gente vai conquistar mais fazendo menos. Não é verdade? É uma grande mentira que nós falamos para nós mesmos. Um ano novo vai começar, mas as coisas não vão ficar mais fáceis. Se a gente quiser conquistar mais, a gente tem que fazer mais. Então a gente precisa mudar essa mentalidade errada de que vai ficar mais fácil. Não vai. E se você só fizer em 2022 o que você fez em 2021, ficar na mesma zona de conforto, você vai terminar o ano do mesmo jeito que está terminando este. Precisamos fazer coisas diferentes em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, no nosso check-up do ano, a gente entende que só chegamos até aqui por causa de Deus. Ele é a força motriz, a força que nos mantém indo, seguindo. Se chegamos com saúde, foi porque Ele nos permitiu. Se estamos aqui é porque Ele permite. E se a gente ainda vai caminhar, é por causa dEle. Há uma expectativa na igreja, no mundo, de que o milagre do avivamento aconteça. Não é? Nós também esperamos. Só que só vai acontecer se cada um de nós começar a buscar esse avivamento. Pedir a Deus, é claro, mas buscar, se esforçar, pagar o preço. Qual é o preço? Oração, jejum, busca e, sobretudo, mudança de vida. Quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Esdras e a gente vai aprender com eles o que eles tiveram que mudar para serem abençoados. Esdras capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo 9, você então pode ficar sentado como está, e vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 10. Esdras está lá no Velho Testamento. Esdras, Neemias, Ester, Jó e Salmos. Então, se você pegar de Salmos para trás, você vai chegar facilmente no livro de Esdras. Tinha pessoas aí olhando achando que era pegadinha, né? Que não tinha esse livro na Bíblia, mas tem, tá lá. Esdras. Esdras, capítulo 9. Desafie-se a si mesmo a ler a Bíblia toda esse ano. Pega no começo e vai até o final. Não precisa ser num dia só, não. Pode levar até o ano todo. Mas leia, pelo menos uma vez. Ler a Bíblia várias vezes, ler a Bíblia toda várias vezes, não quer dizer nada.
Mas lê pelo menos uma vez para você ter o conhecimento daquilo que está ali. Porque tem que ler e praticar o que ela ensina. É só ler por ler, não vai resolver. Então eu vou ler para você, você pode permanecer sentado. Eu quero que você preste atenção nessa leitura. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: muitos israelitas e até alguns dos sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitavam nessa terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com as mulheres desse povo e tomaram como esposa para seus filhos. A descendência santa contaminou-se por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram, sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde estava, sentado em lamentação, com as roupas rasgadas. Caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Ó meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar o meu rosto para ti, pois nossos pecados se elevam acima de nossas cabeças e a nossa culpa chegou até os céus. Desde os dias de nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecados. Por isso, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados, desprezados, como acontece hoje. Agora, porém, a graça do Senhor, nosso Deus, nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como remanescente e nos deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou os olhos e nos concedeu um pouco de alívio da nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou as nossas forças para que reconstruíssemos o templo do nosso Deus e restaurássemos suas ruínas. Deu-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Pois mais uma vez abandonamos os teus mandamentos. Tu nos advertiste por meio de teus servos, os profetas, quando eles disseram: a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção, de uma extremidade à outra. Não permita que suas filhas se casem com os filhos deles, nem tome filhas deles como esposa para seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas da terra, que a terra produz, e deixarão essa prosperidade como herança para os seus filhos. Tudo o que nos aconteceu é castigo de nossa maldade, de nossa grande culpa. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitisse que alguns de nós sobrevivêssemos como remanescente. E, no entanto, quebramos os teus mandamentos outra vez, e nos casamos com pessoas que praticam essas coisas detestáveis. Acaso a tua ira não será suficiente para nos destruir, a ponto de não sobreviver nem mesmo este pequeno remanescente? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo. Aqui estamos diante de ti, com a nossa culpa, um mero remanescente que escapou. Embora por sermos culpados, nenhum de nós tem o direito de estar na tua presença. Capítulo 10, versículo 1.
Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando com o rosto no chão, diante de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos dessa terra. Apesar disso, há esperança em Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante de Deus, diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, que essa história rica vivida pelo teu povo, os israelitas, nos sirvam de orientação, direção e parâmetros para a nossa vida. Que teu Espírito Santo, o grande diretor da tua obra na terra, encha agora a nossa vida, encha agora o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos instrua na tua palavra. Que ele traduza a cada coração conforme cada um precisa entender. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala do período final do cativeiro babilônico. Por causa do pecado, o povo foi exilado. Vários profetas se levantaram pregando a palavra, anunciando aquilo que Deus havia dito. Isaías falou várias vezes profundamente ao povo, não é? É muito interessante o livro de Isaías, desafio você a lê-lo, não é? Que Isaías entendia que era um homem miserável, pecador também, mas que tinha essa grande missão de falar do Senhor, anunciar as verdades. E foi Isaías que escreveu, segundo o Senhor lhe diz, que o pecado faz separação entre Deus e os homens, cria uma parede, e que se o povo não mudasse de atitude, o castigo viria. O castigo seria que uma nação do norte viria e os levaria cativos. A Babilônia fez isso. Os levou cativos, cativeiro de 70 anos, nós conhecemos bem a história, você que é um estudioso da Bíblia sabe. O povo foi espalhado pela face da terra e ficaram alguns ali para tomar conta. E o que a Babilônia fazia era não deixar a nação junta, espalhava toda a nação. Você já ouviu falar de Daniel, você já ouviu falar Sadraque, Mesaque e Abednego, todos dessa mesma época. Todos viveram isso. Neemias, que chorou diante do rei, isso já tempos mais tarde. Então você conhece a história toda ou conhece partes da história. Nesse momento aqui, Neemias já tinha vindo, reconstruído o templo, fechado de novo os muros da cidade que estavam destruídos. Agora vem Esdras, o escriba, para cuidar da fé do povo. E quando ele chega, ele se depara com este cenário. Aos poucos, conforme o império ia mudando, os novos reis foram permitindo que os israelitas voltassem para sua casa. Muita gente nunca voltou, preferiu ficar lá. Muita gente nasceu no cativeiro e ficou por lá. Outros voltaram, mas voltaram cometendo um erro que eles haviam sido anunciados, avisados para que não cometessem. Se misturar com os povos pagãos. Por quê? Porque eles tinham outra prática religiosa, eles adoravam outros deuses, eles sacrificavam a outros deuses. Quem são os israelitas? São os descendentes de Abraão, que você conhece a história, que Deus foi lá e falou: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar onde é. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Então esse povo foi separado por Deus, os descendentes de Abraão, os israelitas. Então esse povo para Deus era um povo santo, separado, um povo de Deus, como nós somos de Deus. E Deus não quer que nós também tenhamos outros deuses. Mas o povo daquela época era tão teimoso quanto o povo da nossa época, tão teimoso quanto nós somos. Se envolvemos em vários tipos de pecado. Perceberam o que foi preciso ser feito para que um avivamento acontecesse? Livraram-se do pecado e mudaram a atitude. Agora, há pecados que a gente não quer largar. Não é mesmo? E o nosso desafio para esse tempo presente, esse tempo de alta tecnologia, esse tempo de inteligência artificial, esse tempo da modernidade,
Vocês já viram as máquinas que fazem colheita nas grandes plantações? É tudo máquina. A pessoa senta confortavelmente dentro do equipamento, o equipamento se dirige sozinho, a pessoa está ali só para mudar um comando ou outro. A tecnologia está avançando em todas as áreas. Daniel escrevendo, né, falou que no final dos tempos o conhecimento se expandiria. Então, irmãos, o mundo está mudando e se nós não olharmos para a nossa fé e cultivarmos a nossa fé, nós seremos contaminados por essas impurezas que estão aí. A pior coisa, a pior das impurezas, é aquela que vem disfarçada de normalidade, de modernidade, de adaptação a novos tempos. A vontade do Senhor não muda. O mundo pode mudar e vai mudar, está mudando, e vai continuar evoluindo ou se destruindo, mas a palavra de Deus não muda. Então Esdras precisa ajudar o povo a estabelecer parâmetros para que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Nós precisamos fazer distinção aqui, irmãos, entre duas coisas. A primeira coisa é a salvação. Romanos 8:1 diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então não há condenação para os que estão em Cristo, porque Cristo pagou o preço. A gente peca e está perdoado, mas precisamos permanecer no Senhor. Uma outra coisa que a gente precisa considerar é que nós precisamos da bênção do Senhor todos os dias. Quem aqui não precisa da bênção de Deus? Levanta a mão. Não vi mão nenhuma levantada. Se nós precisamos da bênção diária desse Deus, nós então precisamos viver de acordo com os princípios dele. Se eu perguntar quem quer que 2022 seja melhor que 2021, todo mundo vai levantar a mão. Eu posso ver até a mão de quem está assistindo pela televisão levantando, porque todo mundo quer um ano melhor. Agora, o que é que nós estamos dispostos a fazer para que Deus nos abençoe de uma maneira mais abundante? Esdras mostrou para nós. Precisamos nos separar do pecado. Estava claro aqui o pecado que o povo tinha cometido. Então precisava tirar esse pecado do meio do povo. Precisava parar o pecado. Precisava botar um fim nisso. Porque Deus não convive com o pecado. Entendeu a diferença? A salvação é uma coisa e vida de bênção, de proteção, de prosperidade é outra. Quando a gente vai ler o livro de Ageu, e nós vamos falar de Ageu esse ano de 2022, a gente percebe que a mão de Deus estava encolhida. Percebe que não havia mais fartura. Por quê? Porque as pessoas estavam preocupadas consigo mesmo. Irmãos, não há vitórias fora de Deus. É hora de pararmos de olharmos para o modelo de sucesso do mundo e olhar para o modelo de sucesso de Deus. E ajustarmos as nossas vidas de acordo com isso. Sede santos porque eu sou santo. Deus então não convive com o pecado. Deus não abençoa onde há pecado. Talvez você está vivendo uma vida de pecado e obtendo algum sucesso. Mas Deus não abençoa onde há pecado. Basta você ler a sua Bíblia, conhecer a sua Bíblia, e você vai perceber. Onde há pecado, não há prosperidade. Eu vou ler um texto do livro de Ageu para você. Um versículo lá no capítulo 1, versículo 6. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim é a vida daquele que convive com o pecado, não usufrui da prosperidade que Deus oferece, das bênçãos que Deus oferece. É preciso tirar o pecado da vida. Você está entendendo? Diga amém. O povo não podia se misturar e nós também não podemos nos misturar, irmãos. Nós podemos e devemos conviver com todo mundo. Porque lá no mundo nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. Então nós precisamos influenciar as outras pessoas, mas não deixar com que as outras pessoas nos influenciem. O grande diferencial está aí. Porque há muita gente de igreja hoje deixando-se influenciar pelas coisas do mundo, sendo atraídas pelas coisas do mundo, gostando do padrão do mundo. E isso é um perigo, porque está ficando muito comum. Quem faz amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Nós vamos ver esse versículo aqui já já. 1 João 2,15. Não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos viver uma vida separada do modelo do mundo. O modelo do mundo não serve para Deus. Precisamos entender que ser de Deus é ser contrário ao mundo. Josué disse para o povo: hoje vocês podem escolher a qual Deus vocês querem servir. Aos deuses dos amorreus, aos deuses do Egito, os deuses além do rio onde vocês moravam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos escolher hoje que Deus nós queremos servir no ano de 2022. Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É Bíblia, Tiago 4,4. Não sou eu que estou criando isso. Agora, eu falei para vocês que algumas pessoas não estão aqui porque estão doentes, outras estão tendo outros problemas, mas tem também aqueles que preferiram outras festas do que a festa do Senhor. Tem pessoas aqui da igreja que preferiram ir para outros formatos de festa do que o Senhor. Para essas pessoas, Deus não tem tanta importância assim. Se tivesse, estariam aqui, na casa de Deus. Se quisessem mesmo a bênção de Deus, estariam aqui. São pessoas que fazem pouco caso de Deus. E isso está se tornando comum. Pessoas que fazem pouco caso de Deus. E Deus vai tratar com cada uma delas do jeito que Ele quiser. Então, para termos um ano abençoado, nós precisamos fazer que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Tem que haver na nossa vida reconhecimento do pecado. Todos pecamos. E separados estamos de Deus. A graça de Cristo é que nos resgata. Preciso reconhecer o pecado. Esdras levou o povo a reconhecer o pecado. Quando o povo viu Esdras naquela situação fazendo confissão pelo pecado, o povo se aproximou e a vida de Deus foi transformada. Então, entendendo que eu tenho pecado, eu preciso fazer confissão desse pecado para Deus. Deus, o meu pecado foi esse, me ajuda, eu não quero continuar pecando. Preciso fazer uma busca sincera por perdão. O que é a busca sincera por perdão? Senhor, me perdoe, me ajuda a não cair de novo nesse pecado. Dê-me força, sabedoria, faça algum milagre para que eu não volte nesse pecado. Busca sincera pelo perdão. E depois a gente viu que o povo falou: Esdras, nós erramos mesmo. Nós misturamos o nosso povo. A gente também está deixando os nossos filhos adorarem aí esses outros deuses. Fizemos isso, nós erramos. Isso é contra a vontade de Deus. Porque esse povo não é o povo de Deus. Então nós vamos deixar esse povo embora e nós vamos recomeçar a nossa vida com Deus. É preciso ter uma mudança radical de atitude. E o grande problema é que nós não estamos querendo ter mudanças radicais. Nós estamos querendo ir acomodando a nossa vida espiritual à vida mundana. Nós queremos trazer o mundo para dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, porque a gente quer aproveitar esses dois mundos, mas não tem como. Não tem como servir a dois senhores. Nós precisamos escolher a Deus. Que projetos você tem para o ano de 2022? Salmo 127, eu cito com muita frequência. Ele vai dizer que se o Senhor não abençoar, em vão trabalham os que edificam a casa. Se o Senhor, por o versículo todo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus queridos, se Deus não for o provedor, se Deus não estiver presente dentro do seu projeto, seja ele qual for, tudo é em vão. Porque você assumiu o compromisso com Cristo, de ser dele. Que nós possamos aprender com o exemplo desses irmãos aqui, desse povo, a não tolerarmos o pecado, a não convivermos com o pecado, a não sermos convenientes com o pecado e complacentes com o pecado, mas que nós possamos lutar todos os dias contra o pecado. Deus não exige de você perfeição, mas Ele exige de você comprometimento, compromisso e responsabilidade. Deus espera que nós o honremos como Deus. Busquemos a cada dia a purificação. A cada dia vai ficar mais difícil essa busca, a cada dia vai ficar mais difícil esse processo. Mas você precisa
se esforçar para chegar lá. Você precisa, nós precisamos, a começar em mim, ter empenho nisso. Amém? Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ter no ano 2022, viver dentro dos parâmetros do Senhor. Que Ele possa te guardar e te abençoar.